Antes de Robert Ressler existir, ninguém sabia o nome do que estava procurando. Assassinos que matavam de novo e de novo, sem motivo aparente, sem ligação com as vítimas. A polícia chamava de casos sem solução. Ressler ia chamar de outra coisa. Em 1974, um agente do FBI decidiu fazer o que ninguém havia feito antes. Sentar na frente dos piores criminosos da história americana, olhar nos olhos deles e perguntar como pensavam. Esse homem inventou o termo serial killer. Treinou gerações de investigadores e ficou tão conhecido pelos criminosos que estudava que eles pediam por ele pelo nome. Este é Robert K. Ressler. E estas são as histórias que ele nunca deveria ter sobrevivido para contar. Ressler foi recrutado para a chamada Unidade de Ciências Comportamentais, a BSU, um grupo de agentes que propôs algo que parecia loucura na época: usar a psicologia para prever onde um assassino atacaria a seguir. Entre 1976 e 1909, Ressler e seu parceiro John Douglas percorreram os Estados Unidos, entrevistando 36 dos assassinos mais perigosos que já pisaram no solo americano. Eles iam às prisões, sentavam, conversavam e ouviam coisas que nenhum ser humano deveria precisar ouvir. O objetivo era simples e aterrorizante ao mesmo tempo: entrar na mente de um monstro para que, da próxima vez que um monstro surgisse, alguém soubesse onde encontrá-lo antes que ele agisse de novo. Foi nesse projeto que Ressler cunhou o termo que usamos até hoje: serial killer, assassino em série. E foi nesse projeto que ele cruzou o caminho de 6 das mentes mais perturbadas do século XX. Berkowitz aterrorizou Nova York durante mais de um ano, atirando em casais em seus carros. Enviava cartas à polícia e à imprensa assinadas como filho de Sam, dizendo que recebia ordens de um cachorro, demoníaco chamado Sam, que pertencia ao seu vizinho. A cidade entrou em pânico. Bares e restaurantes fechavam mais cedo. Mulheres de cabelo comprido e escuro, o perfil das vítimas, paravam de sair à noite. A maior caçada humana da história de Nova York até então resultou em sua prisão em agosto de 1977. Nota de Ressler. Berkowitz foi um dos primeiros casos que me mostrou como um assassino pode usar a mídia como arma. Ele adorava o caos que criava. Nova York, verão de 1977. A cidade mais famosa do mundo estava paralisada de medo. Um atirador anônimo atacava casais em seus carros à noite. E entre um ataque e outro, ele escrevia cartas. Cartas para a polícia. Cartas para os jornais. Dizia que um cachorro lhe dava ordens para matar. David Berkowitz tinha 24 anos quando foi preso. Ressler queria entender uma coisa: o cachorro era real para ele ou era tudo encenação? A resposta mudaria tudo sobre como o FBI via o perfil do assassino organizado. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, killer clown. Vítimas confirmadas: 33 jovens e rapazes. Período ativo: 1972 a 1978. Chicago, Illinois. Na vida pública, Gacy era o vizinho perfeito. Empreiteiro bem-sucedido, organizava festas para a comunidade. Se apresentava como o palhaço pogo em hospitais infantis. Debaixo de sua casa, a polícia encontraria 29 corpos enterrados no espaço entre o chão e o solo. Os outros foram jogados no rio. Gacy violentou e assassinou pelo menos 33 rapazes entre 1972 e 1978. Foi executado por injeção letal em 1994 e chegou a pintar autorretratos de si mesmo como palhaço na prisão, que hoje são vendidos como arte macabra. Nota de Ressler. Gacy é o exemplo perfeito do assassino organizado. Dupla vida impecável. Absoluto controle social. Ninguém suspeitava. Chicago, 1978. Quando a polícia entrou na casa, John Wayne Gacy para investigar. O desaparecimento de um jovem. Sentiu um cheiro que nenhum policial esquece. Debaixo do chão da casa, 29 corpos. O homem que os matou tinha fotos, suas fantasiado de palhaço penduradas na parede da sala. Gacy era um empreiteiro respeitado, um vizinho generoso, um palhaço que visitava crianças doentes. Ressler passou horas dentro de uma cela com ele. E uma coisa ficou clara: Gacy sabia exatamente o que era. Ele simplesmente não se importava. Edmund Kemper, o Co-Ed Killer, o gigante de Santa Cruz. Vítimas confirmadas: 10 pessoas. Período ativo: 1964 a 1973. Califórnia, Estados Unidos. Kemper media 2 metros e tinha QI de 136, quase gênio. Aos 15 anos matou os avós e foi internado. Convenceu os psiquiatras de que estava curado e foi solto. Não estava. Entre 72 e 73, sequestrou, matou e mutilou 6 universitárias. Depois matou a própria mãe e a amiga dela. Em seguida, ligou para a polícia e entregou a si mesmo.
Kemper é considerado um dos assassinos mais inteligentes já estudados. Sua cooperação com Hessler foi fundamental para estruturar o método de entrevistas do FBI. Nota de Hessler. Kemper me ensinou mais sobre o que cria um serial killer do que qualquer livro de psicologia. Ele queria ser pego. Queria ser entendido. Edmund Kemper é provavelmente o caso mais perturbador que Hessler estudou, e não pelo que ele fez, mas pelo que ele era. Um homem com QI de gênio, 2 metros de altura, que matou os avós aos 15 anos, convenceu os médicos de que estava recuperado, foi solto e continuou. Kemper foi tão cooperativo com o FBI que Hessler o descreveu como uma enciclopédia da mente criminosa. Era Kemper quem explicava a lógica por trás dos seus crimes, com detalhes, com análise, como se estivesse estudando outra pessoa. É dele a frase: quando acordo de manhã, a única coisa que me impede de matar é que não tenho alvo no momento. Ted Bundy, o predador sedutor. Vítimas confirmadas, mais de 30 estimativas chegam a 100. Período ativo, 1974 a 1978. Vários estados dos Estados Unidos. Bundy era estudante de direito, articulado, carismático e atraente. Usava essas qualidades para atrair e sequestrar mulheres jovens. Atuou por pelo menos 4 anos em vários estados americanos. Escapou da prisão 2 vezes. Na última, matou mais 3 pessoas antes de ser capturado. Confessou 30 assassinatos, antes de ser executado em 1989, mas acredita-se que o número real seja muito maior. Bundy é o caso que popularizou o conceito de assassino organizado, alguém que planeja os crimes metodicamente e mantém aparência. Social impecável. Nota de Hessler. Bundy entendia o que fazíamos. Ele queria nos manipular. Cada entrevista era um jogo de xadrez onde você nunca tinha certeza de quem estava estudando quem. Se houvesse um rosto para o conceito de serial killer no imaginário popular, seria o de Ted Bundy. Advogado. Voluntário em linha de apoio a suicidas. Assistente de campanha política. E assassino de pelo menos 30 mulheres. Bundy enganou todo mundo, inclusive os investigadores que o entrevistavam. Hessler foi um dos poucos que reconheceu o padrão. Bundy usava cada entrevista para estudar seus entrevistadores. Queria saber até onde ia a curiosidade deles, até onde podia empurrar. Foi graças a Bundy que o FBI aprendeu uma lição definitiva. Charme não é inocência. Charme pode ser a arma mais perigosa que um criminoso possui. Charles Manson, o líder da família Manson, mortes ligadas ao Grupo 9 confirmadas. Período ativo, 1969. Los Angeles, Califórnia. Manson nunca matou com suas próprias mãos. E esse era exatamente o ponto. Líder de um grupo de seguidores, o chamado A Família, ele orquestrou uma série de assassinatos brutais em 1969, incluindo o da atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses. Seu poder estava na manipulação psicológica absoluta. Convencia pessoas comuns a cometer atrocidades em nome de uma profecia apocalíptica chamada Helter Skelter. Manson é o caso mais relevante sobre controle mental, manipulação de grupo e como um líder carismático pode eliminar completamente a moralidade de seus seguidores. Nota de Hessler. Manson não era um serial killer clássico. Era algo mais assustador. Um homem que transformava pessoas normais em assassinos. Isso exigia um perfil completamente novo. Charles Manson nunca pegou uma faca, nunca puxou um gatilho, e ainda assim foi o responsável por alguns dos assassinatos mais chocantes dos anos 60. Como? Hessler precisava descobrir. Manson tinha um dom raro e aterrorizante. Conseguia convencer pessoas completamente normais de que matar era não apenas justificável, mas necessário. Uma família inteira de seguidores prontos para morrer ou matar por ele. Para Hessler, Manson representava um problema novo, o perfil do assassino indireto, do manipulador absoluto. Um caso que influenciaria toda a teoria do comportamento criminal que viria depois. Jeffrey Dahmer, o monstro de Milwaukee, o canibal de Milwaukee, vítimas confirmadas, 17 homens e rapazes. Período ativo, 1978 a 1991, Wisconsin e Ohio. Dahmer atraía jovens para seu apartamento, os drogava, os assassinava e praticava atos de necrofilia e canibalismo. Guardava partes dos corpos na geladeira e em potes no apartamento. Quando a polícia entrou no local após um jovem conseguir escapar, encontrou cabeças em uma geladeira e ossadas pelo apartamento. O caso só veio à tona em 1991. Hessler entrevistou Dahmer 2 vezes, obtendo detalhes inéditos sobre sua psicologia. A série da Netflix com Evan Peters é baseada diretamente nesses registros. Nota de Hessler. Dahmer é o caso limite. O ponto onde a teoria criminal encontra algo que não consegue explicar completamente.
Eu saí das entrevistas com ele diferente de como entrei. Milwaukee, 1991. Um jovem com algemas no pulso corre para a rua pedindo socorro. A polícia o encontra, e é então que o apartamento de Jeffrey Dahmer é aberto. O que estava lá dentro não tem como ser descrito adequadamente sem fazer com que o ouvinte precise pausar o vídeo. Hessler entrevistou Dahmer 2 vezes. Conseguiu detalhes que ninguém mais obteve. E escreveu algo que ficou. Dahmer não era um monstro que parecia humano. Era um humano que havia deixado de funcionar como um. A distinção importa mais do que parece. Após anos de entrevistas, Hessler e sua equipe criaram algo sem precedentes. Um banco de dados com os padrões comportamentais de dezenas de assassinos. Um mapa da mente criminosa. Pela primeira vez na história, o investigador podia chegar numa cena de crime, analisar o padrão e dizer: o assassino mora neste raio, tem entre 25 e 35 anos, provavelmente tem emprego estável e vai atacar de novo em menos de 3 semanas. O que Hessler construiu é usado até hoje, por policiais de todo o mundo, pelos roteiristas de Mindhunter, a série da Netflix, onde ele é o personagem Bill Tench, pelos pesquisadores de criminologia. E sim, pelos True Crime Creators que estão assistindo esse vídeo agora. Hessler morreu em 2013, mas o método dele é vivo. E cada vez que um investigador consegue parar um assassino antes do próximo crime, parte do crédito pertence a um agente do FBI que decidiu nos anos 70 que a única forma de entender um monstro era olhar para ele de frente e perguntar: como você pensa? A série Mindhunter está na Netflix. O livro Mindhunter Profile está disponível em português pela Dark Side Books. Se você quiser ir mais fundo em algum desses casos, Bundy, Dahmer, Gacy, me fala nos comentários qual você quer que a gente abra um vídeo só para ele. Deixe seu like, ajuda muito o canal a continuar trazendo casos como esse. E se você ainda não está inscrito, se inscreva. E ative o sininho, isso garante que você não perca quando o próximo vídeo sair. Até o próximo caso.